Olá, eu quero saudar aos irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus e dizer mais uma vez que é um prazer e uma grande honra poder estar junto com você nesta manhã para aprendermos da palavra do Senhor em nossa escola dominical. Vamos orar? Pai, nós te louvamos porque o Senhor tem nos abençoado e tem nos dado muito mais do que nós merecemos. Ó Deus, muito mais do que podemos imaginar. Nós louvamos ao Senhor pelas oportunidades que temos de estarmos diante da Tua palavra para sermos instruídos por ela. Nesse sentido pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê do Teu Espírito para nos aclarar, ó Deus, aquilo que a Tua palavra quer nos dizer nesta manhã. Nós oramos e agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos. O Evangelho segundo Marcos, capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Nós leremos dos versos 32 ao 42. Marcos 14, 32 a 42. Diz assim a palavra do Senhor, acompanhe a leitura comigo. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, tu dormes? Não pudesses vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e lhes disse, ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Até aqui a leitura da palavra do Senhor, e eu gostaria de nessa manhã começar fazendo uma pergunta para você, né? Como é que nós aprendemos as coisas, né? Como é que o ser humano aprende as mais variadas atividades, os mais variados conceitos, né? E uma das coisas interessantes para pensarmos nesta manhã é que nós aprendemos muitas coisas, muitos conceitos e práticas pela imitação. Se você parar para pensar, o ser humano é assim, nós aprendemos desta maneira. Algumas outras maneiras, obviamente, mas muito pela imitação. E eu gostaria de começar com uma pequena história, uma pequena ilustração, que fala a respeito de um famoso cientista. E esse cientista era muito requisitado em muitas palestras, em vários lugares no país. Ele se deslocava e sempre, então, estava ali proferindo, ministrando as suas palestras, né? E em determinado momento, e aliás sempre nessas palestras, ele sempre era acompanhado pelo seu motorista, o seu fiel motorista. E então, numa dessas palestras, que ele ia numa cidade em que ele não era conhecido, ninguém sabia dele, ele não era uma pessoa conhecida ali, e então ele fez a seguinte proposta para o motorista. Falou, olha só, você tem me acompanhado ao longo de toda essa turnê de palestras, nessas viagens todas que nós estamos fazendo, e você tem ouvido cada uma das minhas palestras, não é verdade? É o que o motorista disse, sim, eu tenho acompanhado sim cada uma das palestras que o professor doutor profere. E então esse cientista fez a seguinte proposta, bom, como ninguém me conhece lá, dessa vez nós vamos fazer diferente. Você será o palestrante, né? Já que ninguém me conhece, então você vai fazer a palestra, você topa? E surpreendentemente o motorista muito ousado disse sim, eu vou fazer então, vou proferir a palestra no seu lugar. E lá chegando na cidade, no auditório tomado, ele então, o motorista, começou a discursar como
como se fosse o cientista, não é? E ele então, para surpresa do cientista que ficou sentado ali na primeira fila, ele foi muito bem. Em alguns momentos a sua eloquência até superava a do cientista, não é? E aí ele proferiu aquela palestra, mais de 1 hora, né? E com uma boa fluência, e só que no final tinha um momento que era reservado para perguntas e respostas, né? E então o cientista então se ajeitou na cadeira, porque falou, bom, vamos ver agora como ele se sai. E aí, de fato, ele foi respondendo muito bem as perguntas que eram feitas a respeito daquilo que ele havia falado, e como havia visto, né, anteriormente o cientista responder. Mas lá pelas tantas, nesse momento de perguntas e respostas, um dos participantes ali, um dos componentes do auditório fez uma pergunta realmente complicada, e uma pergunta que em toda essa turnê o cientista nunca havia respondido. E aí então o cientista naquele momento falou, nossa, agora o nosso disfarce, o nosso joguete aqui terminou, porque ele não conseguirá responder essa pergunta. E então, com a palavra, o motorista disse o seguinte, nossa, essa sua pergunta ela é tão fácil, que eu vou chamar aqui o meu motorista que está aqui na primeira fileira para responder, né? Então o cientista foi lá e respondeu, e a graça dessa história, na verdade, é que a gente aprende pela imitação. E o motorista ali, portanto, assistir aquele palestrante, conseguiu assimilar e conseguiu mimetizar, conseguiu imitar ali a sua atuação no palco ministrando a palestra. Obviamente que toda a ilustração é pintada com cores bem fortes, mas a verdade é que todos nós imitamos no processo de aprendizado. Pensemos sobre músicos, costureiras, artesãos, qualquer que seja a atividade, uma atividade esportiva, uma atividade lúdica, nós aprendemos por meio da imitação. E é interessante porque Deus nos fez assim, e é muito fácil você constatar isso, basta você ver o comportamento das crianças e o quanto que elas aprendem nos observando seus pais, professores e aqueles que estão próximos a ela. A grosso modo, nós podemos ver isso até na criação. Em alguns animais, alguns seres irracionais, a gente vê esse mesmo tipo de comportamento, ou seja, da imitação no processo da aprendizagem, no processo do desenvolvimento de uma atividade a ser aprendida, a uma prática a ser adquirida. Uma das coisas, então, que envolvem esse processo de aprendizado por meio da imitação são os modelos pelos quais nós vamos aprender. E nós temos muitos modelos, nós temos nossos modelos, mas um dos grandes problemas nesse processo de aprendizado é que os nossos modelos invariavelmente falham. Invariavelmente eles cometem erros, equívocos, e muitas das vezes nós nos frustramos nesse processo de aprendizado. Seja numa atividade mais simples, um erro pode não significar muita coisa, mas quando se trata de um ensino de uma ciência, de uma disciplina, ou o próprio ensinamento da maneira como se deve viver, né, se deve comportar na vida, isso traz muita frustração, muita tristeza, porque os nossos modelos invariavelmente falham. Mas o que é importante para nós é que Deus nos deu um modelo, e esse modelo dado por Deus, ele não falha, ele é a melhor referência que nós podemos ter, a referência perfeita que é Cristo. E a exposição nos evangelhos da vida do nosso Senhor, enquanto aqui viveu, não é apenas para contemplação, não é apenas para os discípulos contemplarem e para nós também contemplarmos e admirarmos aquilo que o Senhor Jesus fez. Muito mais do que isso, o seu modelo está ali para nossa imitação. E obviamente que esse é o sentido de ser um discípulo do Senhor Jesus, um imitador, um seguidor de Cristo, aqueles que se chamam cristãos. Vamos pensar um pouco nessa manhã sobre o texto que nós acabamos de ler aqui no Evangelho de Marcos. Nós temos algumas coisas importantes a serem pontuadas aqui a respeito dos exemplos deixados pelo nosso Senhor Jesus. E a gente começou lendo no versículo 32 algo bastante interessante. Então, diz assim a palavra do Senhor, e a gente vai então revisitar o texto e vamos fazendo os desenvolvimentos aqui da nossa aula nesta manhã.
Não, diz então que o Senhor Jesus, né, e os seus discípulos chegaram a um lugar chamado Getsêmani. Jesus disse para os discípulos se assentarem enquanto ele ia orar. Está aqui a primeira coisa a ser observada aqui nessa situação. Nós sabemos pela leitura da palavra do Senhor qual o momento que o Senhor Jesus estava vivendo. Aquele dia era a véspera do seu martírio, véspera da sua crucificação, véspera daquilo que haveria de acontecer com ele. E a gente vê aqui um exemplo do Senhor Jesus de oração. E a gente muitas vezes pode pensar e trazendo para a nossa realidade muito pessoal, no momento de dificuldade, muitas vezes, a gente simplesmente não segue o exemplo de Cristo e a gente muitas vezes comete alguns erros que eu gostaria de listar aqui. Uma das coisas que a gente pensa a respeito do Senhor Jesus, mas ele pode ser um exemplo, mas ele é Deus, né? E nós estudamos anteriormente sobre as naturezas do Senhor Jesus. Ele é Deus e ele é homem também, e esse texto fala muito a respeito disso. E diante do exemplo de Jesus na oração e da vida de oração, um dos erros muito comuns que a gente comete e frases que a gente realmente diz, algumas coisas que nós verbalizamos com respeito à oração, devem ser revistas nas nossas vidas e nos preocupam sem dúvida nenhuma. Com certeza vocês já devem ter ouvido as seguintes frases, né? Ou no momento de dificuldade, as pessoas dizem assim: só nos resta orar. Só nos resta orar. E a gente tem que analisar o tamanho dessa expressão e o tamanho do problema dessa expressão. Só nos resta orar? A quem que nós oramos, afinal? Não é? A quem nós pedimos, a quem suplicamos. E é muito importante nós vermos o texto que está na Epístola de Tiago, capítulo 5, verso 16. Epístola de Tiago, carta de Tiago, capítulo 5, verso 16. A parte B do versículo. Melhor o versículo todo, podemos ler. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. O texto aqui não enfatiza algum poder de uma oração específica milagrosa, mas ela enfatiza, sim, a importância de uma oração confiante e fiel, né? Outra frase que muitas vezes a gente diz e ouve no momento de dificuldade, né, orem por mim, não é? E não há nenhum problema de a gente pedir para que os irmãos orem por nós. Aliás, é uma prática incentivada aqui, como nós acabamos de ler, mas o problema é quando nós pedimos ou quando as pessoas pedem para que orem por elas, mas elas mesmas não têm uma vida de oração, não têm a prática da oração. Negligenciar, e aí é um dos grandes problemas, a prática da oração é como se apartar de Deus. É uma analogia assim, muito precisa quando a gente muitas vezes vê pessoas que deixam de falar umas com as outras e as pessoas percebem, olha, fulano não fala mais comigo, né? Fulano não se relaciona mais comigo. E muitas vezes é o mesmo tipo de situação que nós vemos com relação ao nosso relacionamento com Deus. Então, um exemplo do Senhor Jesus, o exemplo de oração. E essa deve ser também aquilo que deve ser também a nossa motivação, ou deve ser aquilo que nós devemos buscar imitar no exemplo do Senhor Jesus. O texto segue com outros exemplos que são deixados para nós aqui, não apenas, como disse, para contemplação, mas para imitação. Os versos 33 ao 35, o texto continua, né? Jesus leva consigo para a oração, leva consigo a Pedro, Tiago e João, e aí algumas coisas da humanidade do Senhor Jesus. E alguma coisa também que é um traço da nossa personalidade, a necessidade de estar acompanhado. Ele quis levar aqueles para mais perto de si, nos momentos difíceis, nas horas mais complicadas, ou como a gente costuma dizer, nas encruzilhadas da vida, né? A gente precisa de comunhão e união. É aquilo que o Senhor Jesus ali fez com os seus discípulos, os trouxe para perto de si. Para nós, especificamente, essa necessidade ainda mais gritante, a necessidade de nós nos sentirmos pertencentes a algo, aliás, a algo muito maior, o próprio reino do Senhor, mas numa comunhão, numa união sincera, sem medos
e rancores. E a gente deve buscar isso, né? A gente tem visto nesses momentos em que a gente muitas vezes é obrigado a não estar tão juntos como gostaríamos, né? Por conta desse problema que a humanidade tem enfrentado, e a gente sente tanta falta dos irmãos. Isso é uma boa aplicação para aqueles que muitas vezes não valorizam ou negligenciam a comunhão com o Senhor, a comunhão com os irmãos. Nós precisamos disso, nós somos, aliás, feitos e projetados por Deus para isso, para estarmos juntos em comunhão. É uma necessidade de sentimento de pertencimento que invade o nosso coração. Mas como disse, né, de uma comunhão sincera, de uma comunhão sem medo, uma comunhão sem rancores, esse é o tipo de atitude ou de situação que nós devemos cultivar em nossas vidas. Aí a gente vê mais aqui exemplos da humanidade do Senhor Jesus, como nós dissemos anteriormente sobre essa questão de muitos dizerem, não, mas nós não podemos tomar ele como exemplo porque ele era Deus, afinal de contas, mas a verdade é que a gente vê traços aqui que são pertencentes à nossa personalidade, alguns termos usados no texto, pavor, angústia, tristeza, e não uma tristeza qualquer, se nós podemos dizer assim, uma tristeza até a morte. E nessas expressões, qual que é a lição que o Senhor Jesus nos deixa diante de todas essas dificuldades, desses momentos terríveis que ele estava enfrentando aqui, estava prestes a enfrentar? Ele se prostrou, ele se ajoelhou e ele clamou a Deus, e a mesma coisa que deve servir para nós também e que deve nos motivar a imitar o Senhor Jesus em meio às dificuldades, sejam elas quais forem, e nós sabemos de cada uma daquelas que nos afligem, que açoitam as nossas vidas, que apertam o nosso coração, independentemente de qual seja a dificuldade ou o tamanho do problema. O exemplo do Senhor Jesus aqui, o imperativo para nós é prostre-se, ajoelhe, suplique, clame ao Senhor, busque ao Senhor, coloque diante dele a sua súplica, e é isso que o Senhor Jesus faz aqui. Nós podemos ver no texto a oração do Senhor Jesus, para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E a gente tem um exemplo também dessa questão da súplica do Senhor Jesus, e na sequência do texto é uma súplica com consciência, é uma oração submissa ao Senhor. Primeiro ele diz o seguinte, verso 36, Abba, Pai, tudo te é possível, ou seja, ele já coloca e abre o seu coração para Deus, dizendo para ele da certeza que ele tinha no seu coração de que o Senhor, que Deus pode todas as coisas, né? E aí eu volto àquele grande problema que falamos do começo, né? Olha só, nos resta orar, e quão pobre e quão imprecisa, quão errada é essa frase, porque para quem que nós estamos orando? Diante de quem nós estamos apresentando as nossas súplicas? A exemplo do Senhor Jesus, que nos aproximemos de Deus com essa declaração em nossos lábios, com essa certeza em nosso coração, que Ele pode todas as coisas. E ele continua dizendo o seguinte, contudo, tudo é possível, e ele coloca diante do Senhor a sua súplica, passa de mim esse cálice, e diz na conclusão, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Eu acho que quando nós nos aproximamos dessa questão da oração, e a gente vê a submissão, uma súplica submissa do Senhor Jesus, né? Como disse, declarando o poder de Deus e a certeza de que Deus pode todas as coisas, a fé no Senhor, mas uma oração submissa, sem melindres, sem fuga da situação. Aliás, eu lembrei de uma história aqui que eu acho muito interessante para falarmos sobre oração, de um exemplo de oração que me foi contada numa igreja, numa reunião de oração, de um jovem que colocou, né, diante dos irmãos um pedido para que Deus o abençoasse numa prova que ele faria, num concurso para o qual ele estava estudando e se preparando há muito tempo, e de fato se empenhando nisso, mas ele pedia que Deus o abençoasse no momento da prova, para que ele conseguisse colocar ali, passar para o papel nas questões, nas respostas às questões da prova, aquilo que ele havia estudado, para que Deus o abençoasse nesse sentido. E a oração de um dos irmãos, então, que me contaram,
e que chamou muito a atenção era o seguinte, né? Ele trazendo à memória o poder de Deus, ele dizia mais ou menos o seguinte: o Senhor que abriu o mar vermelho, que livrou o povo do Senhor com mão poderosa do Egito, o Senhor que ressuscita mortos, o Senhor abençoe esse jovem irmão para que ele possa ser bem sucedido e que ele traga à memória tudo aquilo que ele estudou na preparação desse processo. E é uma oração singela, muito simples, mas que traz em si uma bagagem muito rica, no sentido de realmente colocar diante daqueles que estavam ali, e obviamente era uma certeza em seu coração, de que o Senhor pode todas as coisas, não é? E Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. A questão da oração do Senhor Jesus aqui, como disse, que era uma súplica sincera, né? Ele se esvaziou ali de qualquer arrogância ou pretensão desmedida. A gente não vê nenhum tipo ou menção de ordem que o Senhor Jesus pudesse estar dando a Deus, determinando qualquer coisa, muito pelo contrário. E isso, irmãos, deve trazer para nós um temor e tremor diante de Deus, e com relação às orações que fazemos, e ainda muito mais com as orações que temos ouvido nos nossos dias, porque o que a gente tem visto muitas vezes são pessoas pensando de uma maneira vã, e por que não dizer tola, de que podem dar ordens a Deus, de que podem determinar a maneira pela qual Deus haverá de agir. Isso é uma insanidade. A gente tem visto isso. Muitas vezes os nossos pregadores televisivos, a gente vê esse tipo de situação acontecendo, as pessoas dizendo barbaridades nesse sentido, pelo que nós temos que tomar muito cuidado. E o desafio para nós, e o convite para nós aqui, é que nos aproximemos diante do Senhor, com ousadia no pedir, com sinceridade no coração, mas com temor e tremor. Né? Porque nós temos que, a exemplo do Senhor Jesus e algo que ele fez aqui, ele declara o seu desejo, a sua súplica abertamente ao Senhor. Coloca isso diante de Deus, a sua necessidade, aquilo que estava angustiando o seu coração, que estava fazendo ficar triste até a morte, mas o que ele diz aqui, o que é sublime para nós, é que ele submete à vontade do Pai em tudo, em todas as coisas, a vontade do Senhor, que, como sabemos, é boa, agradável e perfeita. Deus tem um plano perfeito. Deus responde às orações de uma maneira perfeita, e Ele que sabe de todas as coisas. Quem somos nós para, diante do Senhor, proferirmos qualquer tipo de juízo, qualquer tipo de ordem ou determinação? Muito cuidado com isso. E quando você ouvir esse tipo de oração também, é algo para a gente pensar a respeito das pessoas que as fazem, se elas realmente estão seguindo esse exemplo do Senhor Jesus aqui no Evangelho de Marcos. Ainda com relação aos exemplos que o Senhor Jesus nos deixa nas nossas vidas e algumas coisas que acontecem conosco, né? A gente vê no versículo 37 e 38 algo que, obviamente, para o Senhor Jesus não aconteceu, a questão de uma decepção, mas olha lá o que diz no verso 37, voltando, depois de ter os convidado para estarem junto dele, colocado, exposto para ele a necessidade de orarem, estarem ali vigiando, voltando, verso 37, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes, não pudestes vigiar nenhuma hora? E é interessante como nós muitas vezes nos frustramos, como eu disse no começo, com os exemplos, com os modelos que construímos muitas vezes para seguir nas nossas vidas. E quão falhos são esses modelos, quão falhos são esses exemplos. Obviamente nós nos frustramos, mas ao contrário de Cristo, obviamente, que já havia até anunciado que Pedro trairia um pouco mais adiante, mas nós quantas vezes confiamos cegamente em pessoas, quantas vezes nós depositamos todas as nossas esperanças em pessoas e temos as nossas mais preciosas expectativas, nossos mais preciosos tesouros no que diz respeito às nossas expectativas, às nossas emoções e à nossa própria fé, lançados ao chão, né, para ser pisoteado pelas pessoas. Muitas vezes isso acontece, nós colocamos o nosso tesouro, colocamos a nossa confiança, colocamos tudo isso na mão de pessoas, e a gente vê isso acontecer várias vezes
ou seja, a questão da frustração, a questão da decepção. Quantas vezes a gente deixa de dar ouvido àquela solene advertência que nos faz o profeta Jeremias, quando ele diz assim que maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e se aparta do Senhor. A palavra é muito dura lá no capítulo 17, verso 5 do profeta Jeremias. Ele diz maldito o homem, não é? Se a gente vê muitas vezes a bem-aventurança daquele que confia no Senhor, ele coloca aqui uma palavra duríssima sobre isso, que é maldito o homem que confia no homem. Quantas vezes nós fazemos isso? Obviamente, como disse o Senhor Jesus, não se frustrou ou decepcionou, porque dele já esperava aquela reação, aquela atitude. Mas o alerta para nós aqui, solene, muito sério, é para que nós depositemos a nossa confiança única e exclusivamente em Deus. Ele sim é fiel para guardar o nosso tesouro. Ele sim é fiel da nossa confiança. Ele sim é aquele que cumpre o que promete e não frustra aqueles que nele creem. A nossa realidade é muito parecida com a realidade de Pedro. Nós nos frustramos com as pessoas. E uma questão importante, apontando para nós mesmos, é que nós frustramos pessoas. E algo para nós pensarmos, aquelas pessoas que estão ao nosso redor, quantas vezes elas se frustram por colocar a confiança delas em nós. Nós fomos como Pedro aqui, e os discípulos achados como que dormindo, cochilando muitas vezes, né? E a advertência do mestre é justamente isso, você não pudesse vigiar, não pudesse ficar acordado, orando nem uma hora, e muitas vezes é assim mesmo, não é? Nós depositamos ou investimos, ou por que não dizer, desperdiçamos tanto tempo com tantas coisas, não é? Nós, muitas vezes, até algo que pode servir de bênção para nós, né? Como agora nós estamos aqui, podendo ter a oportunidade de estarmos falando da palavra do Senhor através das redes sociais, através do YouTube e de outras redes, diante de uma tela do computador, de um celular ou de um tablet. Mas quantas horas a gente às vezes não desperdiça nesses meios, horas que seriam produtivas na obra do Senhor, horas que seriam edificantes na reflexão da palavra do Senhor para fazermos tantas coisas. E nós passamos horas, né? Existe um recurso nos aparelhos, nos celulares, que nós conseguimos ver a quantidade de horas gastas com cada um dos aplicativos, e é um exercício que eu convido você a fazer. Infelizmente, muitas vezes ao fazer esse exercício a gente fica muito triste, porque a gente vê quanto tempo nós gastamos com coisas que realmente não são importantes. Mas é sim um exercício bom, justamente para termos essa noção. E a palavra do Senhor aqui serve para nós, né? Olha, não pudesses vigiar nem uma hora, quando se trata do estudo da palavra do Senhor, quando se trata da oração. Quantas vezes nós não conseguimos sequer meditar durante poucos minutos, quiçá uma hora, então parece uma eternidade, não é? O exemplo do Senhor Jesus é esse. Primeiro, para que nós confiemos única e exclusivamente em Deus. Se nós temos uma certeza que a palavra do Senhor nos diz é que os homens hão de nos frustrar, mas o Senhor jamais nos frustrará. E que a gente esteja também alerta, vigilantes, né? E que nós possamos dedicar o nosso tempo à oração e à reflexão da palavra do Senhor. O verso 38, na sequência do nosso texto, traz uma formidável maneira de ensinar. Nós estamos focando aqui na questão da imitação, mas ele traz uma riquíssima maneira aqui, ou uma forma de ensinar, uma maneira formidável. Verso 38, ele começa com uma ordem direta, vigiai e orai. Ele dá um motivo para essa ordem, para que não entreis em tentação. E ainda, além de tudo, como um bônus, ele nos dá uma explicação. Olha lá, o vigiar e orar é a ordem, né? A ordem direta, o motivo para que não entreis em tentação e explicação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E o Senhor Jesus aqui passa aqui uma receita apropriada para a nossa enfermidade, a enfermidade do pecado, da nossa falibilidade, né? Aquilo que nós herdamos dos nossos pais lá no Jardim do Éden, e aquilo que afeta toda a criação, motivo pela qual a criação geme o pecado nas nossas vidas. A ordem é para que nós estejamos vigilantes,
vigiai e orai. Veja, nós estamos no momento mais crítico, né, aqui dos evangelhos, né, um dos momentos mais difíceis da vida do nosso Senhor, momento que ele estava prestes a ser entregue, a ser vilipendiado e acontecer tudo o que nós sabemos que aconteceu com ele, e ele dá essa ordem aos seus discípulos: vigiai e orai. Para quê? Para que não entreis em tentação. Muitas vezes a gente dá lugar à tentação nas nossas vidas, ou nós cedemos a ela, né? Melhor dizendo, porque nós não vigiamos e oramos, porque certamente ela se avizinhará, ela chegará perto de nós. Mas se nós estivermos ali firmes com o Senhor Jesus, nós podemos enfrentar as tentações e superá-las, porque o Senhor assim nos deu o exemplo. E a explicação, né, que é algo ainda mais formidável, dizendo sobre isso, sobre a nossa própria natureza, de como nós somos, né? O espírito, na verdade, está pronto, mas a questão da carne, a carne sim é fraca, e nós devemos submeter as nossas vontades e os nossos desejos à vontade do Senhor. Uma receita, como eu disse, apropriada para a enfermidade que nos assola, daquele que essencialmente nos conhece essencialmente porque nos criou, né? Diferente de nós, que muitas vezes nós não damos qualquer palavra ou qualquer explicação para as pessoas, né, que estão tentando aprender alguma coisa conosco. Isso serve de advertência para nós, e pior ainda para aqueles que observam o nosso testemunho, para aquelas pessoas que nos rodeiam. Quantas vezes nós não somos capazes de dizer uma palavra de encorajamento, não é? Uma palavra ou um motivo ou uma explicação, não é? Nós pensamos muitas vezes que as pessoas não nos notam, ou não reparam naquilo que fazemos ou falamos. Isso é um engano terrível. Nós precisamos, a exemplo do Senhor Jesus, estar pronto também a dizer palavras de ensino, palavras de edificação: vigiai e orai. Existem muitas pessoas que estão ali, né, prestando atenção no nosso viver, no nosso testemunho. Obviamente que nós temos que anunciar a palavra do Senhor, mas aqueles que se dizem cristãos e que anunciam a palavra do Senhor devem sim ter um viver separado, um viver de uma maneira santa, agradável ao Senhor. Nos aproximando já do final dessa passagem tão preciosa da palavra do Senhor, chegamos a ler os versos 39, do 39 ao 41, onde o Senhor aparece aqui para nós uma repetição, um exemplo de perseverança. Verso 39, retirando-se de novo, uma outra vez o Senhor Jesus então volta, orou, repetindo as mesmas palavras, repetição e esperança. E aí, voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. Veio pela terceira vez e disse: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Algumas coisas aqui importantes para nós. Ele volta e mostra aqui a sua perseverança e a repetição, né? E é algo que muitas vezes a gente abandona. Nós temos exemplos incontáveis, exemplos de oração, de perseverança em nosso meio. Mães que oraram por filhos durante muitos anos, cônjuges que oraram pelos suas esposas e seus maridos durante muitos anos por conversão ou por outros tantos motivos. E a gente muitas vezes vê, por outro lado, pessoas que não perseveram na vida de oração, que desistem ou que falam: não, eu já pedi ao Senhor e uma vez basta, e abandonam de fato a prática da oração, que é um problema muito maior do que a gente pode sequer imaginar ou mensurar. Não é? Ele coloca aqui essa perseverança, e ela é contrastada. Se ao passo que o Senhor Jesus persevera na oração, a gente vê os discípulos ali perseverando no dormir e no cochilar, né? Cristo volta para orar e os discípulos voltam a dormir. O desafio para nós aqui, o que escancaradamente a palavra nos ensina aqui, é que nós temos que seguir o exemplo do primeiro, ou seja, de Cristo e não dos discípulos, o exemplo daquele que voltou para orar e suplicar, e repetir as mesmas palavras, e não o exemplo daqueles que estiveram dormindo, não é? Não é para nós vermos aqui, simplesmente fazermos um exercício de contemplação, de uma análise textual e dizendo: olha, que
texto rico, né? Mostrando aqui um paralelo. De fato, nós nos identificamos apenas com os discípulos e, enfim, a vida é assim, não há nada que nós possamos fazer. Não, o texto está aqui no sentido de nos desafiar a seguirmos o exemplo do nosso mestre, não o exemplo de Cristo, não o exemplo dos discípulos. O Salmo 121 é riquíssimo nesse sentido e traz à nossa memória justamente essa questão de dormir ou manter-se acordado, né? Quando ele diz que é certo que não dorme aquele que te guarda, quer dizer, o Senhor não dorme, o Senhor não cochila, né? Diferente de muitas vezes os guardas dos estabelecimentos, né? Nas vigílias noturnas que acabam pegando no sono, com o nosso Senhor nós sabemos que não é assim, não é? Ele não dorme, ele não cochila, ele não nos desampara nunca, né? Nós lemos o versículo 41, a segunda parte, o versículo 42, que já trazem para nós aqui também o reflexo da disposição, né? Da prontidão do Senhor Jesus. Olha lá a parte B do versículo 41. Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Então, ele coloca ali um ponto final naquele momento. Ele já orou, colocou o seu desejo diante do Senhor e ele sabia daquilo que estava preparado. Então, ele se coloca pronto, se coloca à disposição para cumprir aquilo que dele se esperava. E ele então continua aqui nessa constatação. Olha lá, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores, plena consciência daquilo que haveria de acontecer. E ele diz para os discípulos o quê? Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Disposição total do Senhor aqui para obedecer, né? A despeito daquela hora mais sombria, daquela hora mais pavorosa e terrível que ele estava prestes a enfrentar, que se aproximava. Ele disse para os seus discípulos, vamos, levantem-se, né? Levantai-vos, vamos, né? Ele é o nosso Senhor como um grande mestre, como exemplo a ser seguido nesse momento de maior angústia, e isso serve para nós também, é a disposição e a prontidão, né? O Senhor não tentou fugir daquilo que lhe estava preparado, né? Aquele cálice terrível, o qual ele já havia pedido ao Pai que, se fosse possível, fosse afastado dele. Ele colocou isso claramente na sua oração, não é? Aquele cálice terrível com o qual ele tinha um encontro marcado desde antes da fundação do mundo. O Senhor Jesus não agiu como o profeta Jonas, tentando fugir da presença de Deus, indo para outra cidade, dizendo para os discípulos, olha, tentem retardar aqueles que estão vindo aqui me buscar, porque eu vou fugir, eu vou encontrar uma maneira aqui de escapar deles. Ele não fez assim, ele não agiu como nós agimos muitas vezes, e tentamos não enfrentar ou não estar à disposição do Senhor para enfrentar os problemas, para vencer as dificuldades, para enfrentar cada uma das lutas que estão propostas para nós e que invariavelmente enfrentamos, né? Nós muitas vezes agimos como Jonas, sim, não é? O Senhor Jesus, a ordem de Deus é para que nós façamos algo, né? No caso de Jonas, para que ele fosse para Nínive, e a gente muitas vezes tenta pegar um desvio para Tarsis, ou tentamos ir para tantos lugares, fazendo não a vontade do Senhor, mas agindo de acordo com a nossa própria vontade, como que dizendo a sua vontade, Senhor, não é boa, agradável e perfeita, não é tão boa, agradável e perfeita quanto a minha. Essa sim é boa, agradável e perfeita, então eu não haverei de seguir aquilo que o Senhor está me ordenando, farei aquilo que eu quiser, não é? Farei aquilo que está no meu coração, ou confiarei nos homens. Enfim, a gente acabou de ver a sentença aqui do profeta Jeremias com relação a isso. Isso quantas vezes acontece? Isso serve para nós, irmãos. Eu acho que é uma grande reflexão no sentido de colocarmos em ordem as nossas vidas no que diz respeito a sermos discípulos do Senhor Jesus, sermos seguidores dele, sermos imitadores do Senhor Jesus. Que a exemplo do Senhor Jesus, e já partindo para a nossa conclusão, nós tenhamos uma vida de oração verdadeira, uma vida de oração na qual nós possamos investir tempo, nosso precioso bem, não é? É aquele que rico ou pobre todos têm o mesmo, que nós possamos investir o nosso tesouro, o nosso tempo em nossa vida de oração, né? E como que é essa oração? É qualquer oração? Não uma oração consciente, uma oração submissa,
consciente da pessoa, do destinatário das nossas preces, das nossas súplicas, que nós buscamos ao Senhor confiadamente, confiando que Ele pode fazer todas as coisas. A solene advertência que nós tivemos nesta manhã, a exemplo do Senhor Jesus, é que na nossa vida de oração, que deve ser consciente, não é, do poder de Deus, e por conta dessa consciência ela deve ser submissa. Não tem como uma vida de oração consciente não ser submissa à vontade de Deus. Obviamente, como disse aqui, nós temos que colocar diante de Deus aquilo que está em nosso coração. Ele sabe o que passa em nosso coração, Ele sabe o que desejamos e sabe muito mais do que isso, sabe o que precisamos. Nós sim podemos colocar diante do Senhor a nossa vontade, a nossa súplica e muitas vezes, porque não até a nossa queixa, mas nós temos que ter a consciência e a realidade de submissão, assim como o Senhor Jesus teve. Olha, não seja feita a minha vontade, mas a sua. A oração do Senhor Jesus, se pararmos para pensar, ela, né, se pudéssemos, né, de uma maneira, uma extrapolação total aqui, fazer uma análise, era uma prece justa, afinal de contas, aquele cálice não era para ele, né? Nós sabemos que desde a eternidade estava reservado para ele, mas olha, podia ser para qualquer um de nós pecadores, para ele não, né? E ele colocou aquela súplica diante de Deus, e ele não se apresentou diante de Deus fazendo nenhum tipo de afirmação imperativa, dizendo isso ou aquilo que Deus deve fazer, o momento que deve fazer, ou como deve fazer. Ele se submete inteiramente à vontade do Senhor. Ele deposita toda a sua confiança em Deus, toda a confiança no Pai, sabendo que Ele pode fazer todas as coisas. E outra coisa interessante também que nós vemos aqui no exemplo do Senhor Jesus é a sua perseverança no exemplo de oração. Nós muitas vezes perseveramos quando queremos muitas coisas, né? E a gente vê muitas vezes as crianças quando querem um presente dos seus pais, quantas vezes, né, elas pedem aquele presente, pedem. Eu lembro quantas vezes eu importunei minha mãe e meu pai pedindo presentes, e a gente não se cansa de pedir, e é por algum motivo, né, para os nossos pais que são falíveis, né, que erram, que muitas vezes nos desapontam, nós pedimos tantas coisas, mas para Deus nós não apresentamos ou não temos esta mesma disposição de perseverança, de colocar diante dele aquilo que aflige o nosso coração. Vemos o Senhor Jesus nesse texto voltando, apresentando o seu motivo diante do Senhor, não é? Por último, a disposição do Senhor Jesus, uma disposição resoluta para cumprir a vontade de Deus, né? Como eu disse anteriormente, obviamente que não é a nossa vontade que é boa, agradável e perfeita, mas a vontade de Deus, ela sim é boa, agradável e perfeita. E mesmo naquele momento, mesmo diante de tudo o que ia acontecer, de uma maneira maravilhosa, demonstrando o amor infinito, nós não podemos mensurar, né? De ver o Senhor Jesus passando pelo que passou. A vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Que nós, irmãos, possamos ter isso em nossa mente, que nós possamos orar sempre ao Senhor, glorificando a Deus, buscando o seu favor, a exemplo do que o Senhor Jesus nos mostra aqui, para o que realmente nós necessitamos, nos sujeitando inteiramente à vontade do Senhor, seguindo os exemplos do Senhor Jesus. Como disse, os seus exemplos, aquilo que está narrado na palavra de Deus, não é apenas um exercício para a nossa contemplação, para que nós possamos escrever a respeito disso, dissertar a respeito disso, e também não só para falarmos a respeito disso, óbvio que é importante falarmos da obra do Senhor, mas deve servir como modelo para nós, como modelo maior, como ânsia maior. Se tem alguma coisa pela qual nós devemos ansiar é seguir o exemplo de Jesus. Esse deve ser a inquietação do nosso coração, né? Se tem alguma coisa pela qual nós devemos ansiar, é por isso, por seguir a vontade do Senhor, para agir de acordo com aquilo que está na sua palavra, seguindo sempre o seu exemplo. Que Deus nos abençoe e a sua palavra mesmo possa nos edificar. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos muito pela tua misericórdia e graça, que tem nos, ó Deus, atingido dia após dia. Ó Deus, o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem cuidado de nós,
Nós, ó Deus, a despeito das dificuldades que enfrentamos na vida, sabemos que temos um saldo muito mais positivo, que é a Tua graça, ó Deus, que nos atende, que é a Tua graça, ó Deus, que de uma maneira maravilhosa tem cuidado de nós, à mercê do Senhor que tem nos sustentado. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor continue abençoando, falando aos nossos corações. Pedimos também, Senhor, que em breve nós possamos nos reunir de maneira presencial e todos juntos possamos louvar ao Senhor, possamos estar em classe para aprendermos a Tua palavra. Mas até lá, ó Deus, que o Senhor use destes meios e outros mais para que nós possamos estar, de certa maneira, juntos, conectados, ó Deus, no intuito de aprender da Tua palavra. Nós oramos ao Senhor e agradecemos o nome de Jesus. Amém. Irmão, o desejo do meu coração é que Deus te abençoe e numa próxima oportunidade estaremos juntos mais uma vez para sermos edificados pela palavra do Senhor. Deus o abençoe.